São Paulo e Fluminense, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Logo mais a bola vai rolar no Morumbi às 8 da noite. Mais um desafio do Flu nessa sequência de jogos fora de casa. Uma sequência pesada, desgastante e mais uma partida complicada pela frente. E um jogo importantíssimo porque uma vitória para tirar o Flu da parte de baixo da tabela e quem sabe significar também uma arrancada neste Campeonato Brasileiro. Vem comigo, a partir de agora, tudo que você precisa saber sobre esse jogão aqui no canal do Lessa. Um jogo, sim, muito importante para o Fluminense neste início ainda, podemos dizer isso, no início de Campeonato Brasileiro, sexta rodada. A situação na Libertadores, graças àquela vitória no meio de semana contra o Colo-Colo no Chile, a situação está muito bem encaminhada para uma classificação às oitavas de final da competição continental. Então, o Fluminense precisa voltar a pontuar no Brasileirão. Precisa não, é fundamental, até porque neste momento o Tricolor está ali na zona do rebaixamento da competição. É claro que a gente está falando ainda de um início ali de competição, tem muita coisa ainda para acontecer, mas é uma posição sempre muito incômoda que o Fluminense não deve e não pode estar. Por isso, uma vitória fora de casa agora seria espetacular, conquistar 3 pontos, e esses 3 pontos podem levar o Fluminense até a nona posição, pegando ali, justamente ultrapassando o São Paulo. Uma derrota significa permanecer na zona do rebaixamento até a próxima rodada. Então o Fluminense terá a oportunidade, claro, depende de outros jogos da rodada, mas terá a oportunidade de pegar um elevador e aí respirar também no Campeonato Brasileiro e ir, claro, para o jogo de quinta-feira contra o Cerro Porteño, que pode selar de uma vez por todas a classificação para as oitavas de final da Libertadores, sem pressão, com uma situação muito mais tranquila. A gente vai falar mais disso já já, mas o São Paulo também tem atenções divididas com a Libertadores. Isso não significa que o jogo vai ser fácil, muito pelo contrário, aposto por uma partida muito complicada, como normalmente é no Morumbi, mas não deixa de ser um fator que pode, enfim, afetar as opções do São Paulo para essa partida. Ano passado, o Fluminense perdeu por 1-0 no Morumbi, mas no Maracanã devolveu o resultado também por 1-0, gol de Germancano. Àquela altura o Fluminense já campeão da Copa Libertadores. 2019 foi a última vitória aqui no Maraca. Do resto é só flusão. Olha a bola boa, de fora da área, bateu no canto! Tá! No retrospecto mais recente, pegando ali os últimos 12 jogos, o Flu tem 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, ou seja, é um retrospecto recente muito equilibrado. O Fluminense que não vence no Morumbi, agora o Morumbis, né, desde 2019. A última vitória foi em 2019, gols de Gigão e Marcos Paulo, meus amigos. Na história, o Fluminense tem 48 vitórias, 27 empates e 56 derrotas. Então, acho que já está na hora de voltar a ganhar lá de novo, né? Está na hora de voltar, de conquistar mais uma vitória no Morumbi. Provável escalação do Flu é um oferecimento sempre da KTO para vocês. Então vamos às opções aqui, pagando 4,50 na vitória do Fluminense, KTO apontando o São Paulo como favorito, super normal, São Paulo jogando em casa no Morumbi, mas tem outras opções aqui, se você acha a vitória muito arriscada, tem Fluminense um empate, 1,87, tem ambos os times marcam, ou seja, para sair gol do São Paulo e também do Fluminense, 1,66, e tem a opção do empate, devolve a aposta. Se empatar, tá pagando 3,10 aqui se o Fluminense vencer, se empatar, a KTO te devolve o valor da aposta. Então tem muitas opções, pode entrar na KTO, escolher a sua, sempre com muita responsabilidade, nunca apostando aquilo que você não tem, acima de tudo é uma brincadeira e é sempre bom, é bom demais, né? Quando o Fluminense vence e a gente ainda coloca uma graninha no bolso, é maravilhoso. Eu vou de Fluminense ou empate, vou na chance dupla aqui, de Fluminense empate, pagando 1,87, acho que tá justo. Vou colocar 10 aqui nessa dupla chance, tá? 10 aqui nessa dupla chance, esperando que o Fluminense faça um bom jogo logo mais. Então vai na KTO, utilize o cupom JORNADA, galera, muito importante. Você tem 20% de bônus na KTO utilizando o cupom JORNADA. Se você puder chegar lá, fazer seu cadastro rapidinho, kto.com, não tem erro, faz seu cadastro, utilize o cupom JORNADA para você ter o bônus. E dessa forma vocês ajudam demais aqui o canal. Estaremos logo mais no Morumbi e estamos fazendo o possível para cobrir todos os jogos para vocês.
principalmente fora de casa. No Maracanã já é certo, mas jogos fora de casa, e para a gente ter estrutura e tudo que é necessário para, enfim, para sustentar a gente nesse sentido, são parcerias como essa que nos mantém de pé. Então, se você puder dar essa força, a gente agradece demais. Corre lá na KTO. Bom, antes da provável escalação, a lista de desfalques do Fluminense, que segue imensa, né? Ganso levou o terceiro amarelo, está fora desse jogo, está suspenso. Thiago Santos e Gabriel Pires voltaram a treinar, estão finalizando a transição, mas ainda não serão opções para esse jogo. A princípio não serão opções para esse jogo, mas já creio que já nesta semana, na sequência, por Cerro Porteño, por exemplo, eles já têm condições de voltarem a ser relacionados. Mas Marlon, Lelê, André, Samuel Xavier, Douglas Costa e Renato Augusto, todos seguem fora do time, todos lesionados. A lista realmente é muito grande. Porém, a grande novidade para esse jogo se chama John Kennedy. John Kennedy está de volta, foi reintegrado. No início da semana eu trouxe a informação para vocês que a tendência é de que ao longo da semana ele fosse reintegrado e ficasse à disposição do jogo contra o São Paulo. E foi isso que aconteceu. Até existiu a possibilidade dele voltar a treinar antes da viagem para o Chile, mas não faria muito sentido porque já não havia essa intenção de levar o John Kennedy para lá. Ele foi punido, né, pela segunda vez devido por ter faltado alguns treinos alguns dias atrás. Nessa última semana, nesses últimos dias, o John Kennedy vem cumprindo tudo que é determinado para ele, vem se comportando da maneira como deve se comportar, ou seja, fazendo o mínimo. E aí, esse retorno do John Kennedy foi alinhado entre comissão técnica, jogadores, como sempre isso vem sendo conversado. E dá para dizer que assim, o John Kennedy ganhou mais uma chance, né? O elenco deu mais uma chance ao John Kennedy, mas exige dele um comportamento de atleta, exige dele um comportamento profissional, que, repito, é o mínimo, né, para qualquer atleta que faz parte desse grupo do Fluminense. Esse grupo é um grupo muito comprometido, é um grupo muito sério, unido. A gente, enfim, teve diversas provas disso desde o ano passado, e é um grupo de jogadores que não vai aceitar isso. Então, ou o John Kennedy entra na linha, ou ele não vai ter espaço. Então, houve essa conversa, os jogadores toparam o retorno do John Kennedy. Eu acho que ele entendeu a mensagem. Foi um recado muito forte, porque houve de fato ali uma revolta do elenco muito grande com os recentes casos de indisciplina. E o clube expôs tudo, né? O clube fez questão de expor tudo. Então, todo mundo está ciente do que aconteceu e agora cabe ao próprio John Kennedy dar um destino à vida dele, à vida profissional dele. E é um jogador extremamente importante para esse grupo. Decidiu Libertadores, é um jogador que ainda mais neste momento em que o Cano vem numa situação física, teve um problema físico ano passado, não está conseguindo terminar todos os jogos, em alguns ele saiu. Então ter o John Kennedy é fundamental para o Fluminense, mas ele precisa se comprometer. Tomara que agora em diante seja diferente e voltar a ter o John Kennedy no banco de reservas, evidentemente, é um reforço de extrema relevância para o Flu. Claro, né, o John Kennedy ainda precisa jogar em 2024. Isso ainda não aconteceu. Tomara que agora, depois de todo o ocorrido, ele possa aproveitar as oportunidades. E é bem possível que já tenha logo essa primeira chance nesse retorno, nesse jogo lá no Morumbi. Bom, vamos lá. O que a gente tem de opção, ou de opções aí de escalação? O Diniz pode surpreender com muitas mudanças no time? Pode poupar o time titular? Ou ele vai com o que tem de melhor para esse jogo contra o São Paulo? Eu já adianto aqui a minha opinião sobre isso. Eu acho que como a situação da Libertadores está bem encaminhada, vencer esse jogo diante do São Paulo no Morumbi seria uma vitória assim, gigante, mais uma, e seria importantíssimo em termos de tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, se for o caso, tiver que poupar, eu acho que o Fluminense pode fazer isso na quinta diante do Cerro, que é um adversário tecnicamente mais fraco que o São Paulo, em tese pelo menos. E o São Paulo e o Fluminense vai enfrentar o Cerro em casa, no Maracanã. Então, se houver essa necessidade e for possível, né, fazer dessa forma, acho que seria a opção mais interessante. Mas isso depende também da fisiologia, da situação do Felipe Melo, do Marcelo, que são jogadores que normalmente sofrem mais com uma sequência. Então o Diniz pode optar por tirar pelo menos esses dois.
já mexeria um pouco no time. Mas a grande dúvida é o Marquinhos. Ele vai voltar para o ataque, que agora também não tem Douglas Costa. Então a gente pode esboçar um Fluminense com força máxima, com Fábio, aí o Guga entrando na lateral direita, Felipe Melo, Manuel e Marcelo, Martinelli, Lima e Alexander, que foi testado no meio de campo, ao lado de Arias, Marquinhos e Germancano. Essa informação de que o Alexander foi testado no meio de campo ontem, ele e o Terence, foi publicada ontem pelo GE. Então a gente tem essa opção, com o Marquinhos voltando para o ataque, o Fluminense com o que tem de melhor à disposição neste momento. Seria força máxima. Qual seria a outra situação? O Diniz poupando o Felipe Melo, escalando então provavelmente Antônio Carlos ou Felipe Andrade, com o Diogo Barbosa na lateral esquerda, Martinelli, Lima e Terence no meio de campo. Aí seria uma opção técnica, Alexander ou Terence. Nesse jogo, eu começaria com o Alexander. Seria interessante dar a ele uma oportunidade como titular, até porque o Terence, enfim, é o Terence, não vem justificando, infelizmente, uma chance de começar, mas se ele a tiver, tomara que ele faça bom proveito, que ele não conseguiu até agora. E aí também Marquinhos, João Arias e Germancano no ataque. São as duas opções que o Fluminense tem, as duas opções que o Diniz tem. Não mexe muito assim, taticamente não tem uma grande alteração. O Alexander Terence. O Terence é um jogador mais ofensivo, o Alexander é um jogador mais defensivo, mas aí o Lima, com a entrada do Alexander, teria mais liberdade. O Lima poderia flutuar mais, como ele fez em alguns momentos no jogo contra o Colo-Colo. Então são opções que o Diniz tem. Eu acho que tirando, assim, se a fisiologia chegar e disser, não tem como jogar, vai se lesionar, beleza. Mas fora isso, acho que o Fluminense deve ir com o que tem de melhor hoje à disposição. O meu time para esse jogo seria esse primeiro que eu passei aqui para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro não dá para subestimar. Ficar na zona de rebaixamento é muito ruim. 5 pontos, a gente já vai para a 7ª rodada, é muito pouco para o time que o Fluminense tem. Então é muito importante reagir também, mesmo ainda no início de competição, se manter pelo menos ali próximo ao pelotão de frente, para depois a gente ver como as coisas vão acontecendo de acordo com o andamento na Libertadores e também na Copa do Brasil. Vamos ver o que disse o Felipe Andrade. Ele falou com a Flu TV sobre a importância de conquistar esses 3 pontos. O jogo é muito importante pra gente, tanto da Libertadores, é um jogo difícil, a gente ganhou de 1-0 no finalzinho ali, foi importante que a gente tá apresentando essa vitória. E agora é um jogo importante também contra o São Paulo, a gente sabe que é um jogo difícil também e vai ser importante para a caminhada, que a gente vai ter mais pontos, vai começar a ter mais confianças. E é isso. E vamos à super-análise do nosso Renan Reis, o Laranja Tricolor, trazendo os pontos fortes e fracos do São Paulo, onde o Fluminense pode se dar bem, o que tem que ficar, o que o Diniz tem que ter muita atenção para esse jogo. Chega mais, Renan, traz os detalhes aí pra gente. Saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje vamos falar do São Paulo, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Galera, desde que o argentino Luiz Abaldi assumiu São Paulo, o tricolor paulista segue invicto. São 4 vitórias e 1 empate nas últimas 5 partidas. Vamos dar uma olhada aqui em algumas características da equipe do São Paulo. Pessoal, 77% dos ataques do São Paulo são feitos pelos corredores laterais. Isso acaba resultando em muitos cruzamentos para a área, seja ali por cima, por baixo. O São Paulo está sempre jogando bola na área. Um pilar desse time, e um cara que faz muitos gols através dessas jogadas, é o argentino Caleri, que não joga hoje contra o Fluminense. Ele teve uma lesão ali na panturrilha e está fora da partida. Então é uma boa notícia para o nosso tricolor. Agora, sem o Caleri em campo, a gente vai apontar aqui outro jogador que vem sendo importante, aliás, é um velho conhecido da torcida do Fluminense, que é o Luciano. O Luciano, nas últimas 2 partidas, ele fez 3 gols. Então é um cara que, sem o Caleri, ele vai ser o principal jogador ali do ataque do São Paulo. A gente vai ver aqui no jogo contra o Vitória, o Luciano fazendo gol de cabeça. É um cara que tem essa capacidade, ó. Ele faz muito bem isso aqui. A defesa adversária afunda e o Luciano espera essa bola no pé, recebe e aí acaba finalizando dentro da área. A gente vai ver o Luciano fazendo gols assim durante esse ano. Outro jogador que pode ser importante para a equipe do São Paulo, que voltou muito bem de lesão, é o Nestor. O Nestor, nas últimas partidas do São Paulo, foi um jogador importante. A gente vai ver aqui, ó, ele dando um belo lançamento no jogo contra o Vitória. E aquilo que eu falei, pessoal, o Caleri afunda a defesa adversária e o Luciano para receber a bola no pé
ele vai receber o cruzamento aqui e vai sair o gol. Então esse gol é muito característico, sabe? O São Paulo faz muitos gols assim. Bola nas costas da defesa, sai o cruzamento rasteiro e vem alguém aqui finalizar para o fundo da rede. Ó, o Nestor novamente fazendo a jogada pelo corredor lateral, cruzando, quase saindo o gol do São Paulo. Galera, agora vamos falar de coisa boa. Eu separei aqui alguns lances do lateral Igor Vinícius e a gente vai ver que ele tem muita dificuldade na marcação. Só para vocês terem uma noção, 46% dos ataques que o São Paulo sofre são ataques que vêm pelo lado direito da sua defesa. Então acredito que isso não seja uma coincidência. Os adversários já identificaram esse elo fraco ali na defesa são paulina. Então a gente vai dar uma olhada aqui em algumas decisões equivocadas do Igor Vinícius. Aqui a gente vê que o duelo dele é com esse adversário e ele vai abandonar esse adversário para cobrir aqui o funil e o cruzamento entra nas costas dele, quase sai o gol da equipe do Talher para dentro da área e sai o gol. Mais uma vez, pessoal, o duelo do Vinícius aqui é com esse atleta. Ele vai ficar fixado na bola. A gente vê que tem outros jogadores do São Paulo marcando já esse adversário. Ele fixa completamente na bola, acaba deixando espaço para o jogador adversário finalizar. São vários lances. Aqui ele vai tentar atacar a bola, vê que não dá, gira, fica completamente perdido no lance e quase sai o gol. É que a cereja do bolo, né? Contra o Flamengo no Maracanã, ele quer sair ali jogando, é desarmado, vem a transição do Flamengo e o gol ali do De La Cruz no rebote da finalização do Pedro. Então é um jogador, pessoal, que dá muito mole na marcação, é um cara que precisa ser testado, o Fluminense precisa explorar o lado direito da defesa do São Paulo, porque com certeza se a gente investir por ali, uma jogada ou outra, o Igor Vinícius vai deixar a desejar, vai dar algum espaço, vai dar algum mole, e a gente pode chegar ao gol. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Pra cima deles hoje, tamo junto e saudações tricolores, valeu! Valeu, irmão, tamo junto. Bom, o São Paulo, ele tem um desfalque muito importante, que é o Caleri, né? Tá lesionado, provavelmente seria poupado, talvez, mas o Caleri tá lesionado, não vai enfrentar o Fluminense, que é a principal referência ali do São Paulo no ataque. O Lucas está se recuperando de uma lesão muscular, está próximo de voltar, acho que não volta hoje, deve ficar para o jogo da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, é improvável que ele fique à disposição, mas o Luiz Ubeldia não poderá contar com o Michel Araújo, porque o Michel Araújo está emprestado para o Fluminense, então também não poderá entrar em campo. A gente pode esboçar aqui um São Paulo com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patrick, Alisson, Bobadilha e Galopo, Ferreira, Luciano e André Silva. Esse é o provável São Paulo para enfrentar o Fluminense. Vamos à arbitragem para a gente já fechar esse pré-jogo. A arbitragem será de Anderson Daronco, da FIFA Rio Grande do Sul, auxiliado pelo Lúcio Bersdorf e Thiago Augusto Capes, todos do Rio Grande do Sul. O VAR, será o Pablo Ramon Gonçalves, que é do Rio Grande do Norte. O Daronco acaba de ser suspenso pela Conmebol, não deve apitar a próxima rodada, devido a uma arbitragem muito polêmica no jogo entre River Plate e Nacional pela Copa Libertadores. Vou mostrar o lance para vocês aqui, que o Daronco não expulsou o jogador do River e aí gerou toda essa polêmica, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Esse lance aí, ó. O Daronco aplicou o cartão amarelo, ele foi chamado no VAR e resolveu manter a decisão. Olha essa entrada, graças a Deus não pegou na perna do jogador do River, porque se pega, meu amigo, sabe lá, Deus, você não pegou em cheio, né, com a sola, pegou, mas não pegou da pior forma. Graças a Deus, porque você pega e imagina o que poderia ter acontecido com a perna desse rapaz. Um absurdo uma entrada dessa, né? Um absurdo completo. O cara foi no VAR e voltou simplesmente mantendo a decisão de apitar o cartão amarelo. É isso, meus amigos. Daronco. Punido pela Conmebol, mas tá aí no jogo de hoje contra o Fluminense. Um árbitro que vem em péssima forma desde o ano passado, né? Tendo jogos muito ruins, atuações muito fracas e é sim preocupante. O último jogo dele foi contra o Santos ano passado, pelo Fluminense, num jogo do Fluminense, vitória sobre o Santos por 3-0 na Vila. Será o primeiro jogo, portanto, esse ano. Em 39 jogos, o retrospecto é de 14 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. Ou seja, um equilíbrio aí, né, com o Daronco no apito. Tomara
que ele consiga fazer o que ele, na média, não vem fazendo desde o ano passado, em muitos jogos, que é ter uma arbitragem correta. O que nos resta é torcer por isso. Transmissão dessa partida pelo Premier e pelo Sport TV, e é claro que você também vai acompanhar a super jornada KTO 1902 com a equipe completa, direto do Morumbi, eu, Gabriel Amaral, Fio, Cauã Tinoco. Vamos partir agora. Quando você estiver assistindo esse vídeo, já pela manhã estaremos a caminho do Morumbi para trazer todas as emoções, informações, tudo sobre esse jogão. Você vai acompanhar na jornada KTO 1902, então você pode assistir o jogo no Sport TV, no Premier, não tem problema, mas deixe o áudio da transmissão com a gente, por favor, é muito importante. Dessa forma você vai curtir uma transmissão voltada para você, torcedor tricolor, para não ter aquela informação bizarra, trocação de nome, os caras que não têm, enfim, o básico de informação. Então vem para o Jornada KTO 1902 que aí você não vai ter esse problema, beleza? Tamo junto, mais tarde nos falamos, um abraço.